Boa tarde, quarto ano. Em nossa aula de ciências de hoje, vamos falar sobre a reprodução das plantas. Nós já falamos, nas aulas passadas, o que é necessário para que uma planta venha a se desenvolver, Ela precisa estar bem nutrida, ela precisa o quê? Estar bem alimentada. E hoje nós vamos falar da reprodução das plantas. O que é reprodução? É uma característica que todo ser vivo possui, tá? Ele tem. É um processo pelo qual os seres vivos produzem descendentes, dando continuidade à sua espécie. A reprodução é de grande importância. Por quê, tia Rosana? Porque é através dela que ocorre a preservação e a continuidade da espécie. Portanto, existem dois tipos de reprodução: a reprodução sexuada e a reprodução assexuada, pela qual as plantas podem se desenvolver, tá? Dar origem a uma nova espécie. Então, atenção à aula e vamos aos estudos. Nas aulas passadas, nós falamos que as plantas também são chamadas de vegetais e são seres vivos, já que nascem, crescem, morrem e, além disso, possuem a capacidade de reprodução, ou seja, dão origem a uma nova planta. Então, vamos lá. As plantas, elas possuem duas formas de se reproduzir, tá? A reprodução sexuada e a reprodução assexuada, tá? Então, atenção a essas duas características, tá? Porque das duas maneiras a planta vai se reproduzir. Só que de uma maneira, eu vou usar o órgão masculino e feminino da planta, as células masculina e a célula feminina da planta. Já na produção assexuada vai ser de uma forma artificial, porque não envolve os órgãos sexuais da planta. Então, vamos falar um pouquinho sobre a reprodução sexuada. Esse tipo de reprodução, ela se dá a partir da semente, tá? No caso, as plantas que possuem flores e frutos, tá? Então, as plantas que possuem flores e frutos, elas vão ter uma reprodução sexuada. Na reprodução sexuada, a principal forma de reprodução acontece através da flor, tá? Nesse tipo de reprodução, as espécies podem se misturar, tá? E podem promover diferentes tipos e cores, tá? Tipo, uma espécie tem uma determinada característica e se mistura com uma outra com uma outra característica diferente. Então, elas vão se misturar. Portanto, elas vão promover o quê? Diferentes tipos e diferentes cores, né? Tanto que a gente tem aquela azaleia azul, branca, amarela. Por quê? As espécies se misturaram, tá bom? Então, aqui no nosso esquema, nós temos assim, reprodução nas plantas. De que resultam as sementes? Então, é uma reprodução sexuada. Célula sexual masculina encontra-se com a célula sexual feminina. Vamos lá ver o esqueminha. Preste atenção nessa imagem. Aqui eu tenho uma flor, tá? Essa flor aqui, ela possui o órgão feminino, tá? As células femininas da flor. Preste atenção que aqui, ó, nessa parte aqui que está as duas sementes dentro, é o ovário, tá? É o ovário. As pétalas servem de proteção, tá? Para o óvulo. Do lado de cá, eu tenho o quê? Uma fruta. Dentro da fruta, ela tem o quê? Semente também, tá? Essa semente
que está aqui na florzinha, tá? Ela ficou o quê? Ela fecundou dentro do óvulo e deu origem a esse fruto, tá? Preste atenção que dentro do fruto também tem sementes. E essas sementes também vão dar origem a um novo fruto, né? Porque os frutos, eles não protegem a semente. Então, preste atenção que o fruto, ele tem as suas partes, tá? Preste atenção que a pele, tá? A pele que cobre a fruta, por exemplo, a maçã, aquela parte vermelhinha, é chamada de epicarpo, tá? A parte carnuda que a gente de dentro da fruta, né? Se você tirar a pele, né? Tem pessoas que não gostam de comer a casca. Quando tira a pele, né? O epicarpo, tem aquela parte carnuda que é chamada de mesocarpo, tá? E por dentro tem uma pelezinha. Essa pelezinha, né, mais esbranquiçada que tem dentro é chamada de endocarpo. É ela que protege a semente, tá bom? Então, aqui eu tenho o nome das partes, tá, do fruto. A reprodução de quase todas as plantas acontece por meio da flor. Por isso, em seu interior, o órgão feminino, chamado de gineceu, então o órgão feminino da flor é chamado de gineceu, e o órgão masculino da flor é chamado de androceu. O androceu é composto pelos estamos que sustentam a bolsa onde se encontram os grãos de pólen, tá? Então, estamos é o que? É uma bolsa e dentro dessa bolsa, tá? Ficam quem? Os pólens, tá? Nos grãos de pólen existem células sexuais da planta. Agora vamos, então, o androceu é o que? A célula masculina, tá? E essa célula é o nome da célula masculina da planta, que é uma bolsa, e dentro dessa bolsa tem os grãos de pólen, tá? E esses grãos de pólen são que as células sexuais da planta, que vai se encontrar com o gineceu, tá? Que é o nome do órgão feminino, tá? O que tem no gineceu? O gineceu ele é composto pelo ovário, que produz e armazena os óvulos. Nos óvulos também existem as células sexuais da planta. Então, o gineceu, ele é o que? O órgão feminino, e nele ele é composto por quem? Pelo ovário, né? Então, os grãos de pólen entram no ovário, né? E vai o que? Produzir, ele vai fecundar e vai dar origem a uma nova espécie. Então, quando os grãos de pólen chegam até o gineceu e alcançam o óvulo, ocorre a fecundação. O óvulo irá se desenvolver e se transformar em fruto, enquanto que o ovário se transformará em semente. Assim, a flor murchará. Então, as plantas, elas têm dois tipos de reprodução. Elas podem se reproduzir através da reprodução sexuada, né? Que é através da flor e da semente, onde a flor tem os seus órgãos sexuais, masculino e feminino, o feminino gineceu e o masculino androceu, tá? E a assexuada, tá? Que não tem a presença da flor nem da semente para dar origem a uma nova planta. Ela é feita a partir de quê? Fragmentos ou de esporos, né? De mudas. Então, não esqueça. E também o outro nome que a reprodução assexuada pode ter, que é vegetativa. Então, a flor, ela possui no seu interior o órgão feminino, chamado gineceu, e o órgão masculino, chamado androceu. O androceu é composto por estames, que sustentam a bolsa, onde se encontram os grãos de pólen.
Nos grãos de pólen existem células sexuais das plantas, né? E o ginoceu é composto pelo ovário, que produz e armazena os óvulos. Os óvulos também, nos óvulos, né, também existem as células sexuais das plantas. Não esqueçam disso. E a fecundação da planta ocorre quando o grão de pólen eles chegam até o gineceu e alcançam o óvulo. Aí existe o que? A fecundação, vai dar origem o que? A uma nova espécie. As plantas precisam da ajuda, tá? Da ajuda para que os grãos de pólen que ficam no androceu cheguem até o gineceu. Uma das formas de ajudar, tá, os grãos de pólen chegar ao gineceu, a natureza dá essa ajudinha. De que maneira? Elas são levadas pelos insetos, pela chuva, pela água, pelo vento, né? Então ocorre ali o quê? O espalhar, né, do pólen, dos grãos de pólen, né? Logo após a polinização ocorre a fecundação, em que a célula reprodutiva masculina e feminina se encontram. Em seguida, as pétalas da flor murcham e caem. Os óvulos fecundados originam a semente. E o ovário sofre grandes transformações e se desenvolve ali o fruto, onde se encontram a semente e dará origem a uma nova planta, tá bom? Mas para isso, né, é preciso que os grãos de pólen se encontrem, né, com o órgão feminino da planta, tá? E na reprodução assexuada, para que as plantas gerem uma nova vida, essas plantas precisam apenas que caia num solo fértil, né, e em pequena parte. Você não precisa tirar um pedaço grande da planta, tá? Então, esporos, as folhas e os galhos, né, são pedaços que são retirados para dar o quê? Uma nova planta, né? Para dar origem a uma nova planta na reprodução assexuada, né? Também chamada de vegetativa. Né? Um exemplo disso são os brotos, os rizomas e os tubérculos. Há plantas como os musgos, as samambaias e as avencas que não têm flores, nem frutos, muito menos sementes, né? Essas plantas são reproduzidas através de células chamadas de esporos. Então, eu peço que vocês venham o quê? Dar mais uma lida agora no conteúdo do livro e depois vocês venham fazer a atividade, tá bom? Qualquer dificuldade e dúvida, você chame a tia, tá bom? Eu tô aqui para te ajudar. O importante é você fazer sua atividade com compreensão e entendimento. Um beijo e até daqui a pouco na nossa autocorreção pelo Zoom.